Pronto, agora sim. Vamos lá. Bom, na aula passada a gente viu as pré-convergências centradas, que são aquelas onde funções constantes são contínuas. Ou, se você preferir, onde redes constantes convergem. Redes constantes convergem. A gente viu as isótonas, as pré-convergências isótonas, são aquelas onde sub-rede e rede convergente convergem. Vou escrever de jeito chique. Convergência se preserva por sub-redes. E hoje o que a gente vai ver é convergências preservadas por misturas. Preservadas por misturas. E aqui, mistura, eu estou tirando essa palavra de algum lugar, porque eu ainda não vi uma terminologia, não está padronizado ainda, porque é relativamente recente, mas em geral, quando eu vejo alguma coisa do tipo, eu vejo o termo mixing, porque a gente vai fazer. Mixing, mistura. Eu já vi um outro que acho que é braiding. Isso. Porque meio que a gente vai fazer também, a gente vai pegar duas redes e vai meio que trançar elas. Então, sei lá, mistura pareceu mais descontraída. Tá? Então, a ideia, a motivação, aquilo que eu já tinha até mencionado, motivação. Se você tem xn e yn convergentes em R, por exemplo, então essa sequência aqui, Zn, essa sequência aqui, Zn, onde Zn é xk, se n é igual a 2k, e ela é yk, se n é igual a 2k mais 1. Essa sequência é tal que convergentes para o mesmo ponto. Então, quando você monta essa sequência aqui, ela também vai convergir para o mesmo ponto. Você tem a demonstração de análise real que você faz isso. Prova 1. Prova 1 que você faz é, dado epsilon, você busca um nzão, tal que a partir desse nzão
Zn vai estar, a distância de z até Zn vai ser menor que esse epsilon. Só que aí você observa que existe um K e um K' pertencentes aos naturais, tal que se L maior ou igual que Kzão, então distância de XL até Z é menor que epsilon, e se L for maior ou igual que K', então YL menos Z em módulo é menor que epsilon. Você consegue essas duas coisas porque essa converge para o L e essa YN também converge. Mas aí você observa que se você pegar que aqui eu dividi por 2, né? Eu multipliquei por 2. Então, fazendo N igual a 2 vezes o máximo entre K e K', vamos ver se dá certo. Eu não sei se vai dar certo. Então, se você pegar um Nzinho maior ou igual que Nzão, você tem N maior ou igual que 2K pronto. Isso mesmo, pronto. Você vai ter isso aqui acontecendo. 2K maior que o 2K' mais 1. Certamente isso acontece. Tudo bem? Agora, então se você pega um Nzinho maior ou igual que Nzão, esse Nzão se definir dessa forma, tem dois casos. O Nzinho maior ou igual ao que Nzão que você pegou, pode ser par. Se Nzinho é par, então esse Nzinho é igual a 2 vezes alguma coisa, tal que esse L tem que ser maior ou igual que o K. Porque você está com, vou fazer aqui no rascunho, você está com 2L sendo maior ou igual, em particular, que 2 vezes o Kzão. Então o L tem que ser maior ou igual que o... Tudo bem? Aqui a gente pode cortar. A gente já gastou vida provando essas coisas direitinho, então a gente pode cortar. Então L é maior ou igual que K, e nesse caso o Zn é igual ao XL, e nesse caso, como L é maior ou igual que o K, você vai ter que a distância do Zn até o Z, isso aqui é o XL, isso vai ser menor que o epsilon que você queria. Uma alegria. Tudo bem? Não. Hã? Não, tudo bem. É que o que a gente está fazendo é encaixar essas duas sequências xn e yn numa só. A gente está fazendo com que a xn ocupe os slots pares, yn ocupe os slots ímpares. Independente de slot, xn eu consigo deixar ele próximo do z quando o índicezinho fica maior ou igual que esse casão. E o y, nzinho, eu consigo deixar ele próximo do z, ou seja, menor que epsilon, quando o índicezinho é maior ou igual que o k'. Aí o que a gente faz? Eu quero mostrar que a Zn converge, que é a sequência obtida com esses negócios já encaixados. Eu pego como nzão 2 vezes o máximo entre essas coisas. Entre o K e o K', que eram esses caras aqui, que faziam isso.
Somei 1 só por via das dúvidas. Porque agora, se eu pegar um índicezinho maior ou igual que esse índicezinho, esse índicezinho vai ser maior ou igual que 2 vezes o K e também maior ou igual que 2 vezes o K' mais 1. Se o N que eu peguei é par, quando eu avalio o Zn tem que ser xk, onde K é um número tal que N é 2 vezes K. Então, nesse caso, se o N é par, ele é 2 vezes alguma desgraça, e sendo 2 vezes alguma desgraça, mas como vale isso, eu estou com esse número maior ou igual que 2 vezes esse número, tudo bem? E aí, quando eu olho o que estava acontecendo lá na xn original, eu estou com um L maior ou igual que K. Portanto, a distância de xl até z tem que ser menor que epsilon. Foi? Tá. Agora, se n é ímpar, então eu tenho n igual a 2L mais 1, e daí a gente fica com 2L mais 1 maior ou igual que 2K' mais 1, em particular. Porque N é o número que é maior ou igual que esse Nzão. E esse Nzão eu peguei como sendo isso. Em particular, o N satisfaz isso aqui também. Mas se N é ímpar, porque eu estou com 2L, L é o número tal que N é 2 vezes L mais 1, essa coisa é maior ou igual que o 2K', mas aí corta, L maior ou igual que K', então eu caí aqui. E aí quando eu avaliar quem é o Zn nesse caso, o Zn vai ser o YL. E o YL menos Z, no fundo isso aqui é o Zn, isso é menor que epsilon. Juntamos tudo, beleza, vamos ver. Essa é a prova 1, prova de análise. Bonita, em algum sentido, sei lá, você aprende a mexer com índices e tal. Índice de tecnologia, prova 2. O filtro gerado por Zn é, na verdade, o filtro gerado por Xn, interseção filtro gerado por Yn. Esse é o jeito arrogante de provar. Tipo, mas não, essa prova está completa, essa prova está bem ok, assim, mas isso é uma coisa que estava muito debaixo do tapete, que a pessoa tira e fala, mas é por isso. Tipo, acho que deve ser a sensação de ler Agatha Christie, eu ainda não li, mas deve ser alguma coisa assim. Agatha Christie, aquelas coisas de história de detetive, essas coisas assim. Vamos ver? Correr. Isso é um fato mais geral, mas vamos ver primeiro nesse caso, eu acho que vocês vão perceber. 2 inclusões, né? Isso tem que estar contido nisso, e isso tem que estar contido nisso. Beleza? Vocês querem fazer qual primeiro? Essa aqui ou essa aqui? Aí eu faço. Essa? Essa. Tá bom. Então, bora, Bill. Então, vamos lá, essa. Então, dado um subconjunto S que pertence à interseção desses filtros, a gente sabe só 2 coisas. A gente sabe que esse S pertence ao primeiro filtro e esse S pertence ao segundo filtro. Mas isso é só um jeito diferente de falar. A única coisa que importa é o rabo, como bem disse João. É só um jeito de falar que S tem um rabo do Xn
e S tem um rabo do YN. Então, logo, existe N0 e N1 naturais, tais que isso aqui, N maior ou igual que N0, está contido em S, e isso aqui está contido em S. Tudo bem? Esse mesmo S contém um rabo de uma e um rabo da outra. Bom, agora eu vou me quebrar com teoria dos números agora. A gente vai conseguir. Eu tenho que fazer uma divisão aqui por 2, esperta, alguma coisa assim. Vamos, sem perda de generalidade. É muita preguiça isso. Sem perda de generalidade, N0 é par. E N1 é ímpar. Porque se o N0 não é par, é porque o N0 é ímpar. Mas então, se eu andar mais um pouquinho, der mais um passo, eu ainda tenho um rabo, joguei fora um pedaço, e esse pedaço agora está começando num índice par. Da mesma forma, esse aqui, se ele não era ímpar, porque ele era par, jogo fora, o N1 mais 1 vai ser. Tudo bem? Então, se o N0 é par, para mim? Obrigado. É porque o N0 é igual a um 2K0. E se o N1 é ímpar, é porque o N1 é igual a um 2K1 mais 1. Tudo bem? Bom, mas veja que interessante. Se você pegar K igual ao máximo entre dois k zero e não, se você pegar isso aqui, se pegar o K como sendo o máximo entre K0 e K1, então quando você pegar Zn com N maior ou igual que 2K, isso aqui vai estar contido espero que eu tenha feito certo. Eu consigo um rabo da Zn que está dentro da interseção dos dois rabos. Vamos ver se dá certo. Para N maior ou igual que 2K, esse N ou ele é par ou ele é ímpar. Se esse Nzinho for par, então é porque o Zn que você pegou, o N é da forma 2 vezes alguma coisa, e esse 2 vezes mais alguma coisa é maior ou igual que esse 2 vezes esse negócio. Mas lembra que, em particular, ele vai ser maior ou igual que tem alguma coisa estranha aqui, calma. Não! Desculpa.
Ah, agora sim. Não, exatamente. Exatamente. Não, e o que acontece? Por que está errado? Eu estou pegando dois filtros e interceptando, eu vou ter um filtro menor. Se eu tenho um filtro menor é porque as coisas dentro dele ficaram maiores. Eu tinha que aumentar. Esse é o princípio geral da coisa. Mesmo. Então, se eu pego um n que é par, o Zn correspondente está nesse pedaço. Se eu pegar um n que é ímpar, o Zn correspondente está nesse pedaço. Mas, de qualquer forma, eu consegui um rabo que está tanto dentro disso aqui, quanto disso aqui, mas ambos estão contidos em S. Então, eu consegui um rabo de Zn que está dentro de S. Tudo bem? Foi? Portanto, S pertence a isso aqui. Agora, a outra... Então, isso aqui foi isso. Eu não achei que era para mim, porque dessa vez eu lembrei de trazer a rosquinha. Não, é um cinnamon, é uma rosquinha de verdade, E aí tava na bolsa dela, achei que ela ia trazer. Mas ela trouxe um salgado. Será que ela comeu a minha rosquinha? O bolo que apareceu. Trouxe um bolo grandão. Sai daqui uma faixa de mais de 10 horas. Foi o tempo que eu cheguei ali no celular, que eu mandou mensagem. O bolo tava muito bom, mas foi metade. Foi caro, papai. Mas tava. Não, porque como ela veio pro colegiado, aí Carol tava lá. Ah, como é que é o nome? Era Puba, exatamente. Ah, Puba, não sei o que. Tá bom, Carol, toma um pedaço. Aí o Rodolfo tava lá. Toma você também, não sei o que. Começou uma fila, assim. Que ódio! Era meu! My precious! Não, mas eu não vou imitar o Gollum. Tá? Enfim, eu não tenho garganta para isso. Mas tá, foi esse aqui. Agora, a outra inclusão, a gente pega, dado um S que pertence ao filtro gerado por Zn, que a gente sabe é que existe um Nzão pertencente aos naturais, tal que o rabo de Zn, isso aqui, está dentro de... Deixa eu usar outra letra, né? T. T é até mais apropriado, porque é tail, né? Rabo em inglês. Tail. Então, esse T contém um rabo do Zn. Só que esse Zn, nos pares ele está dando um rabo da X, nos ímpares ele está dando um rabo da Y. Então, isso aqui contém uma união de dois rabos. Então, escrever isso aqui, nota que temos isso aqui, eu vou escrever assim, XL com L maior ou igual que mas e se o N for ímpar? Foda-se. Tipo, pega o primeiro, esse L é maior que esse negócio aqui. Tá bom. O L é natural. Isso aqui, eu não vou ficar preocupado com a teoria dos números, não. Idem. Isso aqui está contido... Fazer assim, por via das dúvidas. Né? A partir daqui, isso aqui vai dar
nos pares vai dar um pedaço em X, nos ímpares vai dar um pedaço, um rabo do Y. Então isso está dentro disso, isso também está dentro disso, isso está dentro de T. Portanto, o T tem tanto um rabo de XN quanto um rabo de YN. Portanto, T pertence a isso. Isso. Agora, se eu sei disso, logo, Zn converge para Z, pois o filtro de vizinhanças de Z está contido tanto nesse filtro, quanto está contido nesse filtro. Porque é o que significa convergir no espaço topológico. Só que se essa interseção é igual a Zn, eu tenho o que eu queria. Então, mais complicada, mas muito mais elegante. E mais do que isso, ela mostra que esse negócio de você juntar essas duas sequências, no fundo, o que você está fazendo é interceptar filtros. A vantagem dessa demonstração é essa. Tudo bem até aqui? Observação. Vou colocar aqui, se Fão e Gzão são filtros próprios, então um subconjunto S pertence à interseção dos dois filtros. Se e somente se existem F no Fão e existe G nos Gzão, tal que a união dessas coisas está contido em S. No fundo, isso que a gente fez foi um caso particular disso. Pensa que o Fão são as coisas que... Eu não falei de base de filtro, né? Não falei de base de filtro. Em parte, depois deixa eu falar isso. Então. Em particular, suponha que Fão é igual ao conjunto de todos os... Suponha que Fão e Gzão tenham B e C como bases. Já vou dizer o que é base. Então, isso aqui é base da interseção. O que é base de um filtro? Vocês vão ver que eu não falei, mas eu já falei. É só porque a gente enxerga o tempo de uma forma linear. Mas eu já falei, no futuro. Tá? Aqui, B é base de Fão, se para todo Finho que pertence a Fão, existe B que pertence ao B fresco, cursivo, tal que B está contido em F. Então, o que é a base de um filtro? É um subconjunto do filtro, tal que um desgraçado pertence ao filtro, especialmente se contém alguma coisa da base. Então, quando a gente definiu, por exemplo, esse filtro aqui, ó, a gente definiu ele com uma base. Qual a base? Os rabos. Os rabos da sequência são uma base para esse filtro. Por quê? Porque uma coisa pertence a esse filtro, se somente se contém um rabo. Então, quando que alguém é uma base,
quando alguém pertence ao filtro, C e somente C, todo cara que pertence ao filtro pertence porque contém uma testemunha. E lembrando que como a base é um subconjunto do filtro, então é um pedaço é uma família de coisas que está dentro do filtro, então se esse cara contém uma coisa que está no filtro, ele também tem que estar. Tá? Então o princípio geral é esse, ó. Opa, é na outra sala. Pega alguém que pertence tanto a F quanto a G. Pega alguém na interseção. Então, então é claro que vai existir um F, vai existir um G, tal que isso acontece. Porque você pega quem? Você pega F igual a S, pega G igual a S. Como S está em F, S é uma das coisas que eu posso colocar aqui no lugar. Como S está em G, S é uma das coisas que eu posso colocar. E S união S está contida em S. Então, foi. Então essa direção, vamos colocar assim, essa direção é bem trouxa, assim. Agora, essa direção é legal. Se eu sei que tem um F no Fão e tem um G no Gzão, tal que a união está dentro do S, veja que F está contido em F união G, está contido em S. Filtro é fechado para cima. Esse cara contém um cara do Fão. Esse cara pertence ao F. G está contido em F união G. Portanto, S contém G. Então, S pertence a essa coisa. E aí, quando você repete o argumento para as bases, dá a mesma coisa. Então, se você une os elementos de duas bases, você está meio que fazendo o quê? Você está forçando os elementos do filtro a ficarem maiores. Por exemplo, vamos dizer assim, supõe que o meu filtro F é gerado por quadradinhos. São quadradinhos que sempre se interceptam e tal. Aí, o meu filtro G é gerado por coisas que são redondinhas. Aí tem que conter alguma dessas coisinhas redondinhas que eu estou fazendo. Um negócio na interseção, o filtro gerado na interseção, é um filtro que vai só pegar as coisas que é em comum aos dois filtros. Então, eu estou pegando um filtro menor. Só que para eu estar pegando um filtro menor, é porque a base é de conjuntos maiores. Tem menos gente que satisfaz isso. Então, quando as coisas que vão gerar a interseção, vão ser coisas que tem essa cara aqui, ó. União dessas duas coisas. Tipo ficou parecendo um quadrado que tomou uma porrada, assim, ficou com um calo. Tá? Então você aumenta os conjuntos que vão gerar e aí você diminui o tamanho do filtro no final. Por que você está com um casaco? Então, tudo bem até aqui? Bom, o problema disso tudo é o seguinte, a gente quer meio que imitar essa coisa, a gente quer fazer essas coisas agora para redes. O problema é que, quando eu tenho duas sequências, eu consigo fazer aquele truque da análise, de colocar uma nos pares e outra nos ímpares. Quando eu tenho uma rede num conjunto dirigido e outra rede em outro conjunto dirigido,
E aí, como que eu vou pegar par e ímpar, assim, tipo... Fudeu, né, tipo... É um problema estranho. Mas... Tipo... Você fica ferrado. Então, tipo, para redes Φ e Ψ, surge o problema de definir uma rede vou chamar de ρ, uma rede ρ, satisfazendo que o filtro induzido pela ρ seja igual ao filtro induzido pela Ψ interceptado pelo filtro gerado por essa coisa. Como que eu vou fazer uma rede que em algum sentido faz esse negócio que antes fazia? A única coisa que eu sei, a única pista é que a única coisa que interessa, que são os rabos, só o rabo interessa, a única pista é que... que idiota! A única pista é que os rabos de ρ devem ser reuniões de rabos de Φ e de Ψ. Se eu conseguir garantir que um rabo de ρ vai ser uma reunião entre um rabo de Φ e um rabo de Ψ sempre, e que qualquer união de dois rabos eu consigo um rabo de ρ que está na união desses dois, eu vou estar no fundo dizendo que a união de rabos desse cara e rabos desse cara forma um filtro disso. Mas justamente eu sei que um filtro dessa forma vai ser justamente aquele que vai gerar a interseção, que é o que eu quero. E o negócio agora é como fazer isso. Roubando. Ó, Armeng. Das coisas lindas da matemática, eu pensei nesse Armeng em janeiro de 2023, depois de uma semana de muita tristeza, em Salvador, quando eu estava fazendo os exames do concurso, exame lá na junta médica. E aí depois eu vi um cara que fez essencialmente o mesmo Armeng. Falei, porra, que da hora, tipo, a gente teve a mesma ideia. Mas enfim, ele publicou antes. Armeng. Vou definir um conjunto dirigido D aqui, esperto. O D vai ser o domínio de Φ cartesiano, o domínio de Ψ vai ter uma outra coisa aqui que eu vou deixar como interrogação, e aí essa coisa vai cair em X. Vamos lá, qual a ideia? Os elementos desse D vão ser triplas ordenadas, alfa, beta e alguma coisa, que eu vou mandar cair em algum lugar aqui. E eu quero que isso seja de uma forma que, sempre que eu travar qualquer tripla dessa forma e olhar todo mundo que vem para cima, isso de alguma forma tem que pegar
todo mundo na φ que vem depois do alfa e todo mundo na psi que vem depois do beta, que aí eu vou ter união dessas duas coisas. E de alguma forma eu preciso usar a parte que falta para resolver esse negócio. Eu vou fazer na outra lousa porque não vai caber. Eu não quero ficar... O truque é essencialmente isso aqui. Então a gente vai fazer D igual a domínio de φ, cartesiano, domínio de psi, cartesiano, φ, psi. Que loucura é essa, né? Aliás, eu acho que vai ficar mais bonitinho se eu fizer assim. Φ0, φ1, Φ0, φ1, Φ0, φ1, porque aí aqui eu vou, em vez de usar φ e psi, eu vou usar uma coisa mais agradável aos olhos. Eu vou usar 0 e 1. Porque o que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso aqui. Esse vai ser o nosso conjunto dirigido, já já eu digo como que dirijo ele. E aí a função tem que ser uma rede, o que eu vou fazer? Vou pegar um alfa, beta e vou mandar em φ e aqui eu não vou escrever alfa beta, eu vou escrever alfa 0, alfa 1. Eu vou fazer isso aqui. De tal forma que alfa 0, alfa 1 e é pior do que beta 0, beta 1 e C, somente C, alfa 0 é pior do que beta 0 e alfa 1 é pior do que beta 1. E o I e o J aqui, eles não entram na conta? Não. Eu não quero que eles interfiram. Justamente porque eu quero que para alfa 0 e alfa 1, coisas acima disso, eu pegue tanto coisas do φ0 quanto do φ1. Então, primeira coisa, que D dirigido, eu acho que é ok. Reflexivo, transitivo e dados quaisquer dois tem um melhor. É de boa porque esse é assim. E aqui, foda-se. Tá? É tranquilo mesmo? De boa? Tá. A sacada é perceber o que acontece com um carinha fixado. Se eu fixo um carinha aqui assim, esse I ele pode ser 0 ou 1, tanto faz. Mas se eu pegar isso, ó, note que se você tem, vou fazer assim, quando a gente fizer, e qual que vai ser o nome dessa função, né? Eu acho que no texto eu denotei ela assim, coproduto, porque de certa forma isso está imitando a interseção, que em algum sentido, quando você inverte as setas, é o dual de um produto.
Tem um motivo categórico que faz isso aqui fazer sentido. Não importa, vamos chamar essa função assim. Depois, se vocês quiserem uma ideia melhor, mais bonitinha, vamos chamar desse jeito, tudo bem? Então, quando a gente fizer isso, isso é um rabo dessa rede estranha. Tudo bem? Eu estou pegando as imagens de todas as coisas que são melhores que um cara que eu travei. Isso vai ser exatamente isso. Por quê? Vai ser, mas assim, prometo para vocês que essa vai ser uma das únicas vezes que a gente vai mexer com isso, que tem um jeito muito mais fácil de fazer isso, mas é que eu preciso fazer assim primeiro. Vai valer a pena. Que horas são, por gentileza? Alguém? Hã? Acaba 5? Ah. Não, tá, tem. Dá para torturar vocês bastante ainda. Tá, ó. Vamos pegar um filho da puta que tá nesse primeiro conjunto aqui. Tá? Então, se esse filho da puta tá nesse primeiro conjunto, é porque você pegou uma tripla, beta coisa, melhor que essa tripla de alfas. E você aplicou essa função nesse negócio. Agora, essa função aplicada nesse negócio, ela vai ser φ0 de beta 0, se o J que eu peguei era 0. Ela vai ser φ1 de beta 1, se o J que eu peguei era 1. Então, se um cara está aqui, ele vai estar aqui, ou ele vai estar aqui. Tudo bem? Agora, se eu pego alguma desgraça que está nessa união, então é porque essa coisa ou está aqui, ou está aqui. Então, eu peguei um φ. Então, eu peguei aqui ou aqui? Minha mãe mandou. Tá, ela me orientando, Samila. Você quer? Vamos pegar um cara, ou aqui, você decide, no 0 ou no 1? No 0. Então, a gente escolheu pegou um beta maior que alfa 0 e olhou para o φ0 de beta 0. Então, esse cara que a gente pegou pertence a essa união. Agora, se você olhar, a gente fez φ0 de beta. Se a gente olhar agora essa tripla, beta 1, 0, essa tripla, ela é melhor do que essa tripla. Porque o beta é melhor que o alfa 0
Aqui eu posso até deixar assim. Alfa 1 é melhor que alfa 1. E 0, foda-se. Então, essa é uma tripla que é melhor do que essa. Então, se eu fizer agora esse negócio Φ0 coproduto com Φ1, Φ0 coproduto Φ1 calculado em beta, alfa 1, 0. Isso vai ser, por conta desse 0, vai ser o Φ0 aplicado em beta. Então, isso aqui é Φ0 de beta. Então, esse animal qualquer que eu peguei, eu consegui escrever como sendo um animal dessa forma. Se em vez de estar aqui, estivesse aqui, eu só trocava as coisas de posição. Mas aí o que a gente fez foi mostrar que rabos dessa coisa são uniões de rabos. Analogamente, se eu tiver um rabo de uma rede e outro rabo de outra rede unir, eu consigo juntar eles fazendo esse mesmo truquinho. Então, pelo que a gente observou aqui, portanto, essa coisa, o filtro gerado por isso é de fato isso aqui, que é o que a gente queria. Então agora eu sei como falar eu sei como misturar redes independente de como é o domínio delas. É feio, mas eu sei fazer uma mistura que a mistura é exata, ela dá exatamente a interseção. Definição. Dizemos que uma pré-convergência, L das redes de X no conjunto das partes de X é finitamente estável de novo, nomenclatura não está estabelecida. O mesmo autor que em 2015 chamou de finitely deep, convergência que tinha essa finitamente profunda, que tem a ver a ideia de profundidade em algum sentido. Uns 3, 4 anos depois, em outro livro, ele chamou de finitely stable. Talvez ele conheceu algum baiano e quando ele falou finitely deep aí, there he, sei lá. Como é que traduz lá ele, né? There he. Então ela é finitamente estável. Ela é finitamente estável se para toda psi pertence redes em X. A mesma que a gente estava fazendo a ideia sobre duas redes convertirem, ele não precisa ser da forma só, né? Como assim? Porque quando a gente fez aquela computação primeiro, né, a gente usou, quer dizer, que ia convertir com muito bom. Mas na rede eu não tenho nenhuma possibilidade disso. Mas tampouco na sequência. Se você refaz aquela demonstração em espaço topológico, você não precisa da unicidade do limite. Mas aqui, digamos assim, eu não consigo porque veja, a ideia é mais ou menos assim. Eu estou com um negócio convergindo para esse ponto
estou com outra coisa convergindo para o mesmo ponto. E aí eu dou um jeito de agora indexar todos esses pontos que eu marquei numa nova rede, usando a indexação original, e essas coisas vão juntas para esse ponto. Então, ficaria estranho dizer que uma converge para um ponto e outra converge para outro, e eu tirar alguma afirmação disso. Então, pode ter algum jeito? Pode, mas não é a ideia aqui, a princípio. Mas tudo bem? Então, é finitamente estável se para quaisquer duas redes que eu pego, deixa eu olhar aqui exatamente como eu escrevo, tem várias formas de escrever. Finitamente estável se fizer X1 valer que quando você faz isso aqui, só para manter a coisa, eu vou chamar de Φ0 Φ1, mas eu acho que vocês entenderam que se fosse Φ, quando caísse 0 era no Φ, quando caísse Ψ era uma coisa. E se eu tivesse deixado aqui Φ, Ψ, quando fosse Φ é porque eu ia usar Φ, quando fosse Ψ eu ia usar Ψ, mas... Isso aqui que a gente quer. Explicitamente, isso aqui é meio chato de ler, tem muita camada de coisa acontecendo. Explicitamente. Isso aqui está falando que se um ponto está nessa interseção, então esse ponto está nesse conjunto. Ou seja, se eu sei que Φ0 converge para um ponto e Φ1 converge para o mesmo ponto, então esse ponto está tanto nos limites dessa quanto nos limites dessa, então esse coproduto de redes, esse mixing, isso aqui a gente vai chamar de mistura. Coproduto, mixing, bagulho, vocês chamam do que vocês quiserem. Então, mas a gente escreve assim para... Tá? Então, Φ0 converge, Φ0 coproduto com Φ1 converge para o mesmo ponto. Tá? Agora, na prática, a gente dificilmente vai trabalhar com uma pré-convergência que só tem isso. Lembra que o mínimo que a gente quer é centrada e isótona? Então, definição. XL é um espaço de limite. É um espaço de limite. Se L é centrada, isótona, infinitamente estável. Aliás, vamos chamar isso aqui só de coproduto mesmo, porque o que a gente vai usar mais é um negócio que é muito mais fácil do que isso. E aí a gente deixa a palavra mistura para essa coisa que é muito mais fácil. Tá? O que acontece? Quando a gente tem isotonia, se eu tenho
se eu tenho uma rede que o filtro induzido por ela está contido em outra, e eu sei que essa converge. Isso facilita algumas coisas, porque qual foi a grande dificuldade aqui? A grande dificuldade aqui foi que eu queria que desse igual a interseção. Mas se eu simplesmente aceitasse que a interseção tivesse contida, era muito mais fácil. Que é o que a gente vai ver agora. Só definição. Aliás, eu preciso colocar como exemplo que espaço topológico é espaço de limite? Tá meio claro, talvez. Não sei. No espaço. Eu vou colocar, acho que convém colocar. Antes de entrar nessas simplificações. Exemplo. Todo espaço topológico, uma convergência induzida por uma topologia faz do espaço um espaço de limite. A gente já sabe que convergência que vem de topologia é centrada. Oi? Uma convergência induzida por uma topologia faz... Eu ia falar uma coisa, eu mudei de ideia no meio do caminho. Faz do espaço um espaço de limite. Obrigado. Oi? Esse aqui. A convergência é o centrado e o isótopo. Aí, se eu acrescento finitamente estável, vira espaço de limite. Uma convergência... Você pega uma topologia, olha a convergência que ela induz. Ela é centrada e ela é isótona. Portanto, é uma convergência. Agora, mais do que isso, ela é um espaço de limite, porque se você tem φ0 e φ1 convergem para xzinho, então você tem que o filtro de vizinhança está contido no filtro induzido por φ0 e está contido no filtro induzido por φ1. Só que essa interseção ela é exatamente tal que isso acontece. Então, essa rede, o filtro gerado por ela, contém esse filtro, que é o que precisa para convergir. Logo, isso converge para xzinho na topologia. Tudo bem? Eu vou dar um exemplo, eu vou dar uma simplificação da definição, e aí eu vou tentar acabar a aula dando um exemplo não trivial. Não trivial não é que é difícil, mas é que é uma coisa que talvez surgisse em algum contexto, de um espaço que não é de limite. É um quociente. Mas a gente vai ver quociente não com muita calma, mas a gente vai ver um pouquinho de quociente mais na frente. Mas só agora a observação. Se φ0 e φ1 são redes que têm o mesmo domínio,
D, a gente vai dizer que uma rede ρ de D em X é uma mistura de φ0 e φ1 foda-se, é uma mistura como? Uma mistura foda-se. É uma mistura de φ0 e φ1, todas têm o mesmo domínio, se para todo Dzinho que pertence a Dzão, ρ de D ou é φ0 de D ou é φ1 de D. Peguei aleatoriamente, tipo, tinha essas duas coisas convergindo para o mesmo ponto. Vou pegar um pouco dessa, vou pegar um pouco dessa, vou pegar um pouco dessa. Para cada Dzinho, eu pego a imagem da ρ nesse Dzinho como sendo a imagem que as outras duas redes dariam. Não importa como. Isso é bem mais fácil de entender, eu acho. Eu não estou tendo que mudar domínio, não estou fazendo porra nenhuma. Mas veja que as duas têm o mesmo domínio. Aí faz sentido eu fazer essa coisa. Ok? Teorema. Proposição, teorema. Proposição. Se XL é isótona, a gente não precisa do centrado aqui. São equivalentes essas duas afirmações. Primeiro, eu dizer que XL é finitamente estável. Segunda, eu dizer que isso aqui acontece sempre que φ0 e φ1 têm o mesmo domínio e ρ é uma mistura das duas. A minha vontade era ter começado a aula definindo desse jeito, mas é bom praticar um pouco essas coisas de filtro união, interseção, essas coisas, cria caráter, assim, tipo. Mas na prática o que a gente usa é essa ideia de que eu pego duas redes no mesmo domínio e o que é uma mistura? É um negócio assim, mistura as duas. Tudo bem? Prova. Demonstração. A parte difícil vai ser 2 implica 1. A parte mais difícil. Vou colocar assim. Para 1 implica 2, a gente quer mostrar que nessas condições aqui, ρ converge para o mesmo lugar que φ0 e φ1. Ok? Bom, mas por 1, a gente sabe que isso aqui, por 1, vamos colocar aqui, se φ0 converge para x e φ1
converge para x, então a gente sabe que aquela rede estranha também converge para x. É a única coisa que a gente sabe. É isso aí. Mas quem diria, como diria o Olavo de Carvalho, ora porra. Por quê? Porque eu sou assim? Eu não sei. Se você fizer o filtro gerado por essa rede estranha, isso é fizeram assim, interseção, isso aqui. Certo? E eu afirmo para vocês que vale isso aqui. Ou seja, essa rede estranhona é ou melhor, essa rede que é uma mistura preguiçosa é sub-rede desse negócio feito com todo o cuidadinho do mundo. E aí, como é isótona, se essa aqui converge para x, essa aqui também converge para x, que é o que a gente queria. E isso aqui vale porque, para eu mostrar que vale essa inclusão, eu tenho que mostrar que todo mundo que está aqui, está aqui. Mas veja que, vou escrever ali, minha costa já era. Estou agora preocupado com a rosquinha. Será que eu ainda tenho? Ou será que comer? Levaram meu rosquinha. Estava tão feliz, eu coloquei ela lá na bolsinha. Vou comer mais tarde. Tá, depois eu descubro. Os rabos. Essa aula está muito estranha, né? Os rabos disso aqui são da forma rabo da primeira, vou colocar assim, alfa, com alfa maior ou igual que um alfa zero, unido um rabo da segunda, beta melhor que um beta zero. Tudo bem? Certo. Como os domínios de Φ0 e Φ1 são iguais, existe um gama simultaneamente melhor que alfa zero e beta zero, pois o domínio das redes é dirigido. Das redes tudo bem? Consegui um cara melhor que as duas. Logo, eu posso considerar um rabo induzido por esse gama. Quando eu fizer ρ dos gama linhas, está que gama linha é melhor que gama, o que eu sei da ρ de gama linha para gama linha melhor ou igual que gama? Eu sei que ele ou é Φ0 de gama linha, ou ele é Φ1 de gama linha. Mas se ele for Φ0 de gama linha, como gama é melhor que alfa zero, ele está aqui. Se não, ele está aqui. Mas então isso aqui está contido. Vou chamar isso aqui de T para não ter que escrever tudo de novo. Está contido em T. Ou seja,
Dentro de um rabo disso, a gente encontrou um rabo disso. Ou seja, uma coisa que está aqui pertence aqui. Portanto, o que a gente queria aconteceu. E, por isotonia, Rho converge para X. Honesto, né? Bem honesto. Né? O que está rindo? Está rindo do rabo. Eu estou rindo sozinho. Você deve pagar para mim. Tá bom. 2 implica 1. Sabendo disso, agora a gente quer mostrar que essa desgraça é infinitamente estável. Então não tem escapatória, a gente quer mostrar que isso aqui converge agora. Só que a gente quer mostrar que isso converge, e para isso a gente tem que dar um jeito de... A gente tem essa restrição de que elas têm o mesmo domínio. Aí aqui tem um pulo do gato. Estou cansado já. Pulo do gato é o seguinte. Para redes φ0 e φ1 que não tem o mesmo domínio, ou melhor, com domínios possivelmente distintos, isso é muito roubado. Isso o que eu vou fazer agora é realmente, sim, é uma artimanha maligna. Para redes φ0 e φ1 com domínios possivelmente distintos, existem redes. Eu vou chamar de φ0 til e φ1 til, com domínios iguais. Tais que o filtro gerado pela φ0 é igual ao filtro gerado pela φ0 til, e o φ1, o filtro gerado pela φ1 é igual ao filtro gerado pela φ1 til. Moral da história: estou com 2 redes, quero fazer alguma conta. O domínio é igual. Ah, mas não é. Eu troco. Foda-se. Isso é muito roubado. E o pior é que a prova não é horrível. A prova é quase ok. 5,26. Tá. O celular ainda tá gravando? Tomara que não. Oh, que merda. Então o que a gente faz? Fazer assim, φi til eu tenho a φ0, que tem o seu domínio, e tenho a φ1, que tem o seu domínio, e as duas caem em x. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a φ correspondente que eu quero definir. Vou simplesmente fazer isso aqui. É um truque muito recorrente esse. Aqui, nesse caso,
a ordem aqui é coordenada, coordenada. Coordenada. Então, alfa 0, alfa 1 é menor ou igual que beta 0, beta 1. Se alfa 0 é menor ou igual que beta 0 e alfa 1 é menor ou igual que beta 1. Tá. Oi? O que você ouviu que eu falei? De verdade, antes de você escrever a ordem aqui é coordenada coordenada, eu entendi. A ordem aqui é governada pelo reino. Porra! Mas eu tava pensando nisso. Tá. Talvez isso seja um plot de algum seriado de ficção científica. E aí, em algum universo paralelo, eu falei isso que você escutou. Pode ser isso. Bom, mas... Bom, agora... é claro que é dirigido, né? Tudo bem. Agora... isso aqui é igual a isso aqui. Essencialmente porque, sim, tipo, você pega note que se você pega φ de alfa, um alfa melhor que um alfa 0, tá, vou escrever assim. Tentar fazer os dois argumentos de uma vez só. Peguei um rabo da φ, certo? Esse rabo da φ, ele na verdade é igual ao rabo da φ til em alfa. E agora, o problema é como que eu escrevo isso? Tá, já sei, vou escrever assim, alfa φi de alfa i com alfa i melhor que beta i é igual ao conjunto dos φ til aplicado em... Que porra, como que eu quero fazer de um jeito econômico. Vou colocar assim, gama gama melhor ou igual, melhor que gama linha, onde gama linha é igual... É que o jeito de escrever depende se o i é 0 ou se o i é 1. Eu não tenho um jeito único, um jeito geral de escrever, sem anotação fica horrível. Eu vou fazer para o φ1, e aí para o φ0 e para o φ1 é mais fácil fazer assim. Eu estava tentando fazer de um jeito econômico, mas... Ó, isso aqui... os alfas com gama, alfa, gama, melhor, isso é igual a... Os rabos é grande de escrever, né? Alfa, gama, tá aqui. Alfa, gama é melhor ou igual que beta 0.
Ó, os conjuntos dirigidos são não vazios. Então, vou fazer o caso do φ0, fixo um elemento. Tudo bem? Fixo um elemento lá. Agora, eu vou e pego um rabo do φ0. Um rabo do φ0 é conjunto de todos os φ0 de alfa para alfa melhor que beta 0. Só que se agora eu olhar beta 0, gama, onde gama é o cara que eu tinha fixado, e olhar todos os caras no produto, todos os caras da forma alfa, gama, todos os caras aqui é gama 0. Todos os caras da forma alfa, gama, que são melhores ou iguais que esse beta 0, gama 0, e eu calcular a φ0 til dessa coisa, a φ0 til vai ser, no alfa gama, vai ser a φ0 do alfa. E esse cara ser melhor que o gama 0, não vai fazer a menor diferença. Então, esse rabo é igual a esse. E da mesma forma, se eu pegar um rabo desse negócio aqui, eu consigo escrever ele como sendo um rabo dessa forma. Então, isso e isso têm os mesmos rabos, então eles geram o mesmo filtro. Tudo bem? Bom, mas aí agora acabou, porque com isso, agora basta notar que e aqui inclusive, já para ficar melhor, eu acho que isso nem está até errado no texto. Eu vou fazer igual o domínio desse negócio aqui, só que agora eu não vou usar isso mais para definir a função. Esse negócio só vai estar aqui solto, enchendo o saco. Não muda nada do que eu fiz. Tanto faz, não importa. Mas nesse aqui, conforme eu vario esse negócio, muda quem cai aqui. Agora eu não estou variando. Quem está comandando é a função que eu defini. Tudo bem? Só que aí agora, se você pegar essa função aqui, essa rede, é uma mistura de φ0 til e φ1 til. Porque para os domínios são os mesmos, e em cada índice do domínio, esse aqui, ou ele dá alguém que é do φtil 0 ou do φtil 1. Então, é uma mistura. Logo, como geram o mesmo filtro, convergem para os mesmos pontos. Logo, essa mistura converge para X. E a moral da história é que quando você está num espaço que é um espaço de limite, você não precisa se preocupar com essa construção horrível de um coproduto. Você primeiro você pode fingir que duas redes têm o mesmo domínio, e um mixing vai ser simplesmente você escolher uma coisa ali ou cara. Em particular, quando a gente for ver subespaço, segunda parte do curso, eu vou provar para vocês o lema da colagem. O lema da colagem precisa que seja um espaço de limite. E a prova usando convergência ela é muito mais fácil que a prova usando topologia. Porque a gente constrói um negócio desse jeito aqui. Mas acabou. O exemplo vai ficar para a próxima aula.
E aí na próxima a gente vê mais rabos.